O tema, Provérbios 3, o tema é: confia no Senhor de todo o teu coração. Repita comigo: confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbios capítulo 3, verso 5 ao verso 7, diz a palavra do Senhor assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Pai, lida a tua palavra, Senhor. Nós carecemos de ouvir a tua voz nessa noite e damos liberdade ao Senhor. Não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar aqui, ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Pai, trata com a nossa vida, Pai. Nos abençoe com a leitura da tua palavra, com a tua voz. Ó Deus, eu careço de ouvir a tua voz, e não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que o Senhor venha falar no profundo da nossa alma. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Amados, qual é a beleza desse texto? Qual a beleza disso aqui? Qual é a profundidade disso? Amados, isso é profundo demais. Eu sei que você já leu isso várias vezes, mas isso é muito profundo. Esse texto é maravilhoso. Amém, glória a Deus. Oh Jesus, eles voltaram. Amém, sejam bem-vindos. Amados, antes de nós respondermos essa pergunta, nós precisamos pensar qual foi o canal que Deus usou para escrever isso aqui. Qual foi o canal que Deus usou? Deus entregou esse texto a um homem sábio. Deus entregou esse texto a um homem que pediu a Deus sabedoria. Um homem que, quando foi chamado para ser rei, na sua oração, ele não pediu mais armamento bélico. Poderia ter pedido como rei, ele poderia ter orado: Senhor, me envia mais soldados, me envie mais armamentos. Ele poderia ter pedido tanta coisa: Senhor, me dê a administração, né? Me ajuda na economia. Mas ele não pediu isso, ele fez um pedido ao Senhor. Ele disse: Senhor, dá-me sabedoria. E Deus concedeu a ele não somente sabedoria, mas Deus concedeu a Salomão muito mais do que sabedoria. E a Bíblia o define como o homem mais sábio que já existiu nesta terra. Ou seja, Deus respondeu à oração de Salomão. Salomão não pediu nada somente para mim isso, é para eu guardar comigo. Não. Ele pediu sabedoria para que com essa sabedoria, ele pudesse governar. Ele pudesse usar a bênção que Deus lhe concedeu adiante. Eu sempre costumo dizer à igreja que nós não podemos ser o final da bênção. Portanto, se você foi abençoado, se você recebeu uma bênção, que não seja você o final dela. Porque as bênçãos que Deus nos dá, não é para nós armazenarmos, guardar as 7 chaves, não, querido. Deus te abençoa para que você seja uma bênção. Entende? É assim que Deus nos abençoa. Então Deus ouviu uma oração muito especial, feita por esse homem que escreveu Provérbios, e por causa desse pedido, Deus deu poder, glória, Deus deu honra, Deus foi acrescentando a Salomão. Mas eu quero pensar nessa noite sobre a capacidade que esse homem recebeu de Deus, essa sabedoria
e ele compartilha conosco algo tremendo aqui no verso 5. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Parece algo contraditório. O homem pede sabedoria e diz: olha, eu tenho a sabedoria, porém, eu não posso me estribar no meu próprio entendimento. Por quê? Porque diante de Deus eu não sei coisa nenhuma. Salomão, ele diz que para confiarmos em Deus, nós não podemos confiar em Deus na superficialidade, mas sim na totalidade. E quem diz isso, pastor Paulo? É um homem sábio. Só é capaz de dizer, querido, que Deus está comigo. A gente tem esse jargão é nosso, né? Deus está contigo, irmão. Não é nosso jargão, não é esse? Tenha fé, Deus está contigo, André. Deus está naquele negócio lá, André. Toma posse aí, André. Não é brincadeira, não é sério o negócio. Deus está contigo, Elinho, Deus está contigo nesse ministério. Esse jargão é nosso, mas só pode falar um negócio desse, que Deus está comigo, aquele que confia em Deus. Eu só posso dizer que Deus está comigo se eu confiar nele. Se eu confio nele, eu digo: Deus está comigo. Não somente quando as coisas estão fluindo, quando vai tudo bem, quando a maré está branda, mas Deus está comigo mesmo em meio aos terremotos da vida, como eu preguei aqui, mesmo em meio aos dilúvios da vida. Deus está comigo. Só pode dizer Deus está comigo aquele que confia verdadeiramente no Senhor. Então Salomão, ele vai mais adiante. Ele diz para mim e para você: confia no Senhor. De quê? De todo o teu coração, e não te estribes no teu conhecimento. Amado, o que significa isso, irmão? Entendimento, conhecimento. O que significa? O que Salomão estava dizendo com essa palavra? O que ele queria dizer com essa palavra? Entendimento aqui, irmãos, é autoconfiança. Autoconfiança. Não se deixe levar pela tua autoconfiança. É isso que a palavra do Senhor fala para nós. Não se apegue à sua autoconfiança. Não, Senhor, eu sei, eu posso, eu sou o cara. Você lembra de Pedro? Pedro era o cara. Não, Senhor, eu vou contigo onde você for. Não, tu vai para a cruz, se é para morrer, eu morro contigo, Senhor. Eu morro contigo, eu sou o Pedrão. Eu sou o cara. Pedro, preste atenção, Pedro. Antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Não, Senhor. Sou o cara, eu morro contigo. Sou unha e cutícula. Já ouviu isso? Irmão, eu sou um com você, irmão, eu estou contigo. Autoconfiança. E fez com que Pedro descesse a ladeira do fracasso por causa da autoconfiança. Eu sou o cara. Pedro nega uma vez, Pedro nega a segunda vez, Pedro nega a terceira vez, e ele escuta a mensagem vinda de um galo. Foi a mensagem mais dura que Pedro ouviu no seu coração. A mensagem vinda de um galo. O galo canta, a ficha de Pedro cai, como quem diz: eu pensava que eu era o cara, que eu tinha confiança em mim mesmo, que eu podia tudo. Não posso nada, porque eu sou frágil. Nós somos frágeis. Com todo o teu título, com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento, nós somos frágeis. Então nós não podemos nos autoafirmar, ter autoconfiança, porque a autoconfiança, ela mina a nossa capacidade de confiarmos totalmente em Deus.
A nossa autoconfiança, ela mina. Chega uma hora que a gente não precisa de Deus. Não, Senhor, eu resolvi sozinho. Eu resolvo sozinho. Quantas vezes você tentou fazer as coisas sozinho e quebrou a cara? Quantas vezes nós tentamos as coisas sozinho, sem consultar Deus, sem buscar Deus, e nós simplesmente quebramos a nossa cara? Mesmo sendo sábio, querido, Salomão, ele confiava em Deus, e diz a Bíblia, confiava de todo o teu coração, de todo. Sabe o que é todo o coração? Era da alma. Eu confio totalmente em Deus. A minha vida está pautada em Deus. Era isso que o sábio Salomão estava nos falando. Salomão sabia no seu interior que ele nada sabia. Que coisa interessante isso, Salomão. Um homem sábio, o homem mais sábio que pisou nessa terra, ele chega à conclusão: eu tenho essa sabedoria dentro de mim, que eu nada sei. Tudo que sei é o que eu nada sei. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu entendimento, no seu próprio entendimento. Em Salomão havia algo acima da média, querido, da sabedoria, havia o conhecimento, era acima da média. E ele declara isso para nós. Foi esse homem sábio que nos deu esse conselho. Então o conselho que você está ouvindo nesta noite não é o conselho do pastor Paulo, não é um conselho humano. O conselho que você está ouvindo nesta noite, nesse altar, é um conselho vindo de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É um conselho vindo do alto, é do altar de Deus. É Deus falando para mim e para você: não confie em você mesmo, porque os teus braços podem te enganar. Nós podemos nos enganar, querido. Foi esse sábio homem que nos dá o conselho, um homem que escreveu isso pelo Espírito Santo de Deus. Por mais que não aceitemos essa verdade, nós temos dentro de nós esse autoconhecimento. A gente às vezes se acha autossuficiente. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu vou, eu resolvo, né? A gente às vezes não quer. Nós como homens, então, irmãos, como nós somos cabeçudo. Eu falo isso para homens aqui, como nós homens somos cabeçudo. A gente, com esse nosso autoconhecimento, a gente muitas vezes não dá ouvido nem para a esposa. A mulher está falando: não vai, rapaz, tu vai quebrar a tua cara. Não se mexe, mulher. O homem aqui sou eu. Não é assim? Estica o peito, parece um galo de briga. O homem aqui sou eu, rapaz. A mulher: meu filho, eu estou vendo lá na frente, tu vai quebrar a tua cara. Foi só comigo que aconteceu isso? A cara do outro aí, sem vergonha, baixou até a cabecinha dele. Tá certo, vai apanhar quando chegar em casa. Tá vendo? Olha o outro lá, outro grandão, olha lá. A mulher olha para a cara dele: tá vendo? É maravilhoso isso, irmão, porque isso vem de Deus. É Deus tratando conosco. Ainda bem que a minha não está aqui. Mas quantas vezes nós nos achamos autossuficientes, que nós somos o cara, que resolvemos, que fazemos. Aí vem aquela mulher lá pequenininha, 1,50 m de altura, homem com 2 de altura, a mulher olha para ele e fala assim: meu filho, não faz. A confiança em Deus nos capacita, querido, a diminuir. A confiança em Deus, ela nos coloca para baixo. A gente diminui. Sabe, Alex? A confiança em Deus, a gente vai ficando pequenininho, porque Ele cresce. Deus vai crescendo e a gente vai diminuindo. A confiança em Deus nos capacita a andar sobre as águas. Amado, eu não sei, eu nunca andei numa banheira.
Aí eu olho para a história de Pedro, e tem gente que olha e diz assim, mas Pedro afundou. Meu irmão, eu não quero saber se ele afundou, eu quero saber que ele andou. Eu sei que ele andou, se ele deu 1 passo, 2 passos, 10 passos, eu não sei quantos passos ele deu, André, eu não sei quantos passos Pedro deu nas águas, mas eu sei que ele andou. Então eu fico com a parte que Pedro anda. Pedro andou sobre as águas. Senhor, se é tu mesmo, Senhor, manda que eu vá até aí, irmãos. Senhor meu, Pedrão, vem aqui. Eu vou lá. Pastor, mas aí veio o vento. Ora, mas o vento vem para todo mundo. O vento vem para nós. E quem é que entre nós aqui nunca parou para olhar para o vento? Quem entre nós aqui nunca deu ouvidos ao vento, a uma tempestade, a um problema? Quantos de nós aqui não fomos parados por um problema? Quantos de nós aqui? Quantos de nós aqui, em algumas vezes na nossa vida, não fomos minados a nossa fé por causa de uma adversidade? Quantos de nós aqui? Não há nenhum. Porque a adversidade, ela nos mina. Pedro foi minado por uma adversidade, mas ele andou. E eu nunca andei. Eu nunca dei nem um passo sobre uma banheira, ainda mais sobre um rio, sobre um mar, sobre uma lagoa. O autoentendimento jamais teria espaço para isso, irmãos. Jamais teria espaço. Jamais andaria sobre as águas com autoentendimento. Andar sobre as águas, é o Senhor, é Ele mesmo. Então vou lá. O conhecimento humano diz que jamais nós podemos flutuar sobre as águas. Já viu alguém flutuar sobre as águas? O conhecimento humano, aqui nós temos estudantes, e eu pergunto a você, estudante, você que é cabeção, você que entende do assunto, você que é físico, estuda física, matemática, diga para mim, há algum ser humano que você conheça que flutuou sobre as águas andando nela? Eu não conheço, porque a física diz que é impossível. É impossível isso, é impossível o peso flutuar, é impossível, vai afundar, irmão, vai afundar. Então, querido, pense um pouco, se você confia ou não no Senhor, que quando nós confiamos totalmente no Senhor, nós conseguimos andar, nós conseguimos olhar para uma bactéria, como nós olhamos para essa bactéria, e nós conseguimos falar para a bactéria que ela não é nada perante a um Deus poderoso que nós temos. Não é nada. Nós precisamos confiar nisso. Confiar em Deus é olhar para a bactéria e falar para ela, esse aí não é o teu lugar. O teu lugar não é aí. Então sai em nome de Jesus. Entende, amado? Não é aí. Confia no Senhor, irmão. 1 Reis capítulo 17, verso 10 ao verso 16, vai dizer para nós assim, então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, essa é a história de Elias, tá, irmãos? Estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, trazei-me, peço-te, o quê? Uma vasilha de água para beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, olha o que, esse é o lado humano nosso. O que ela respondeu? Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, a mulher era pobre, e um pouco de azeite numa botija. Aí ela fala para ele, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, ou seja, não tem vez para você, não tem vez, comê-lo-emos e morreremos, decretada a morte. Olha, nós só temos isso aqui, nós vamos comer, eu vou preparar para o meu filho, eu vou comer com ele, e nós vamos morrer, porque não tem mais nada para comer. Aí vem a palavra do profeta, Elias lhe disse, o que ele falou, irmão? Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro, olha as primícias aí, irmão, olha as primícias, primeiro faze dele para mim um bolo pequeno,
e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, aleluia, aquele em quem Elias confiava nesse Deus. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, porque até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, representante de Deus naquele lugar, voz de Deus naquele lugar. Assim comeram ele, ela e a sua casa. Quantos dias, irmão? Mas ela não ia morrer? Ela não ia morrer, varão? Ela ia morrer. Eu vou comer, eu e meu filho vão morrer. E o que mais? Da panela a farinha não se acabou, e o azeite, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de quem? De Elias, o profeta. Diante de Deus, querido, mesmo tendo o conhecimento contrário a tudo que Elias estava lhe dizendo, aquela mulher, ela confiou na palavra do profeta de Deus. O representante de Deus estava ali, e ela confiou. Assim diz o Senhor: faze para mim primeiro a primícia. Aí eu quero abrir um parênteses aqui da nossa primícia. Às vezes a gente pega assim, você está cheio de problemas, cheio de conta para pagar, não é assim? Ah, não, o meu dízimo, esse mês o meu dízimo, porque ele não é, primeiro que não é seu. A Bíblia diz que o dízimo é do Senhor, primeiro que não é seu. A gente toma posse daquilo que não é nosso. Aí a gente, ao invés de separar a primícia do Senhor, primeiro o Senhor, depois você. Mas pastor, eu fiz umas compras na Casa Bahia, Deus não tem nada a ver com esse carnê de 36 meses, irmão. O Senhor não te emprestou o dízimo para você comprar nada lá. Entendeu agora? Não emprestou nada. Nós é que tomamos posse, nós tomamos o que é dele. Então o profeta, ele está dizendo: traga para mim primeiro, ou seja, a primícia. Por quê? Porque jamais vai faltar a farinha e o azeite na tua botija, quando assim fizeres. E feito, não faltou. Nós precisamos, em tempos difíceis, irmão, confiar no Senhor de todo o nosso coração. Eu louvo a Deus por essa igreja. Sabe por quê, querido? Eu falei na vez passada, o momento mais difícil da nossa vida, o momento mais difícil que o país estava atravessando, que o Estado estava passando, foi o momento que nós construímos aquele prédio ali. Você lembra disso? É recessão, todo mundo desempregado e tal, e todo mundo sem dinheiro, ninguém tem dinheiro, e estão quebrando Petrobras, estão quebrando tudo, e Deus fiel, não foi tirado o dinheiro de nenhum lugar não, irmão. Pastor não vendeu casa, não vendeu carro, eu não vendi nada, não, ninguém vendeu nada, foi você, querido. Você está entendendo isso, irmão? Foi você, com a tua fé, você foi lá e entregou o teu dia, não sei, querido, quantos milagres nós vimos aqui, milagre financeiro aqui nesse lugar acontecer, irmão. Quantos milagres aconteceram e estão acontecendo. Aí vai lá em Provérbios capítulo 3, verso 6, ele diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deus diz que vai endireitar as veredas. Então, se Deus vai consertar, é porque está com defeito. Ele não vai endireitar algo que está certo. A vereda, ela não é endireitada porque nós somos bons, não, irmão. Não, eu sou o cara, eu sou fiel, por isso Deus vai endireitar as veredas. Não, eu sou um pregador do evangelho, por isso Deus vai endireitar as minhas veredas. Não. Ele endireita as nossas veredas, porque nós confiamos nele. Só isso. Por que ele vai endireitar as veredas? Porque eu confio nele. A palavra de Deus está me mostrando que as tuas veredas, os teus caminhos estreitos, têm conserto.
Vou repetir, meu irmão. Aquele caminho estreito que você está passando, aquela dificuldade, tem conserto. Deus está dizendo, olha, eu endireito as tuas veredas, diz a palavra do Senhor. A grande estratégia do diabo, irmão, é minar o nosso coração, para que nós venhamos a desconfiar de Deus, para que a gente venha perder a fé nesse Deus que faz maravilha. A maior estratégia dele é minar isso. E eu já falei para a igreja e vou falar de novo. Ele não está preocupado se você tem um carro zero. André, ele não está preocupado se a tua empresa vai bem. O diabo não quer saber disso. Às vezes a gente fica assim, o diabo está tocando as minhas finanças. Para que ele quer o teu dinheiro? Fala para mim. Nada. Não vai adiantar nada o dinheiro para você, para ele. O diabo não quer saber do teu dinheiro. Escuta isso. Não quer saber do teu dinheiro. Irmão, ele não quer saber do teu dinheiro. Sabe o que ele quer saber, irmão? O quanto você tem de Deus dentro de você. É isso que interessa para ele. Quanto você tem de Deus? Qual o tamanho da tua fé? Como é que você reage mediante as dificuldades, as adversidades? É isso que interessa para o diabo. Se diante das adversidades você louva, glorifica, adora e exalta o nome do Senhor, você derruba o inferno. Você quebra o inferno. O diabo é destronado quando você faz isso. Não adianta, ou com dinheiro no bolso ou sem dinheiro, glorifique, louve, adora o Senhor. Porque o que ele quer isso é minar a tua fé, é o quanto você tem de Deus dentro de você, é isso que importa para ele. O Senhor é bom, amado, e ele quer endireitar as suas veredas. O mesmo sábio Salomão, ele diz lá no capítulo 4, no verso 18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda dos justos, elas são como a luz da aurora, vai brilhando, mais e mais, todos os dias, mais e mais, até ser dia perfeito, vai brilhando, até ser dia perfeito. A palavra de Deus é a nossa regra, irmãos, de fé e de prática. Eu fico com a Bíblia, é o que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, presta atenção nisso, Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus quem efetua, quem trabalha dentro de nós, é Deus. A Bíblia diz que Ele efetua. Se você tem o desejo eu tenho desejo de dizimar, não, você não tem o desejo disso, é Ele quem faz isso em você. Não, eu tenho desejo de me render a Cristo, não, você não tem desejo nenhum, é Ele quem realizou isso dentro de você. Eu tenho desejo de tocar na igreja, de cantar na igreja, é Deus quem desenvolveu isso em você. É Deus, isso é a palavra de Deus que diz, Ele é quem desenvolve em nós, é Ele que desenvolve na nossa vida, porque quem está dentro de nós é Ele quem trabalha, querido, é Ele quem faz isso. Pastor, eu vou perdoar o fulano. Não, você não vai perdoar, Deus desenvolveu isso no teu coração, desenvolveu o perdão, desenvolveu, aí você vai lá e decide perdoar, eu vou lá perdoar, porque Deus desenvolveu. Porque se fosse de mim mesmo, irmãos, imagina se fosse de você mesmo, você ia passar pelo meio da igreja, irmão, sou o cara, eu consigo perdoar, hein? Viu? Lucas, consigo cantar, irmão, viu aí? Sou o cara. Não seria assim, irmão? Pensa bem. Viu aí? Viu? Estou pregando, viu aí? Não. Deus diz para mim e para você, se você faz, é porque eu trabalho em você, para que você faça. Sou eu quem faço isso, é Deus quem faz isso. Pastor, eu parei de fumar. Parou não, foi Deus quem fez. Foi Deus. Pastor, não cheiro mais, foi Deus quem fez. Foi Deus quem realizou isso no teu coração, Ele fez isso. Você glorifica ao Senhor, porque Ele trabalhou no teu coração para você glorificar. Não é o diabo que faz isso, mas é Deus quem efetua.
Um querer, a nossa vontade está nas mãos de Deus. Fica imaginando aquele jovenzinho com 5 pães e 2 peixinhos, era o único lanchinho daquele jovem. Está ele lá no meio da multidão, 5.000 homens, contando mulheres e crianças, bota mais de 10.000 aí. Está lá aquele jovenzinho. Aí o Senhor pergunta para os discípulos aí, vai lá comprar pão. Não tem como comprar, Senhor. Como é que eu vou alimentar essa população toda aí? Aí vem um sujeito lá. Senhor, tem um garoto aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Quem você acha que tocou no coração daquele garoto para doar? Foi Deus. Fica imaginando ele com o cestinho na mão. Aí uma voz dizendo para ele assim: menino, doa isso aí. O que, Senhor? É você mesmo. Entregue isso aí, rapaz. Ah, sim. Jesus, está aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos. Ah, você está entendendo? Não, Senhor, não. É Ele que falou. Foi Ele. Ele mandou. Você pode dizer amém a isso, querido? Ele mandou. Eu não daria nada. Aqui dentro? Aqui dentro eu quero é comer os 5 pães e 2 peixinhos. Ele mandou. É Deus quem realiza, irmãos. É Deus quem efetua. É Deus quem faz. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Portanto, é Ele quem efetua em nós a salvação. Eu hoje vou me render ao Senhor. É Deus quem efetuou isso na tua vida. Ninguém te obrigou a nada. Deus, Ele vai lá, Deus arranca do teu coração, Ele quebra tudo isso que está no teu coração. Aí você se rende ao Senhor. Ele quem faz, é através da palavra dEle. Ele é poderoso para fazer isso, irmãos. A gente às vezes não consegue acreditar. Você consegue pensar como é que foi a tua conversão? Como é que se deu isso? Irmão, eu quando vi a minha mão já estava levantada, eu já estava lá na frente, não foi? Foi assim comigo. Minha mão já tinha levantado, eu estava lá na frente chorando, dizendo: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu não, Deus fez isso. Já viu morto fazer alguma coisa, rapaz? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecado. Morto não faz nada, mas Deus, Ele realiza até no morto. Encheu o morto de vida, deu vida ao morto, Paulo. E hoje eu estou aqui, Vivinho da Silva, oh glória. Você está aqui hoje porque Deus efetuou isso em você. Se Deus fizer, Ele é bom, né, Lucas? E se Ele não fizer, Deus é bom. Se Ele faz, Ele é bom. Se Ele não faz, Ele também é bom. Deus é bom a todo tempo. Que a essência de Deus é que Ele é bom a todo tempo, irmão. Deus é bom a todo tempo. A gente às vezes acha: por que permitiu que aquela criança morresse? Deus é mau. Aí a gente fica às vezes numa corda bamba aqui. Você não tem que ficar em corda bamba nenhuma. Se nasce, Deus é bom. Se morre, Deus continua sendo bom. Deus é bom a qualquer momento. Deus é bom em qualquer situação, irmãos. O verso 5, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não pense em outra coisa, querido. Pegue o teu autoconhecimento e coloque abaixo da sua confiança e diminua e confie no Senhor. Deixa Ele ser Deus na tua vida. Deixa o Senhor tomar a primazia, deixa Ele tomar o primeiro lugar na tua vida. A boa notícia que eu tenho para você nessa noite é essa, querido. Deus é bom e Ele endireita tudo que está torto. Já ouviu falar aquele ditado: pau que nasce torto, mas Jesus é carpinteiro. Oh glória, Ele é carpinteiro. Olha lá, pau que nasce torto, morre torto, irmão? Ou Ele conserta? Ele conserta, bota direitinho, não é assim? Deus é bom. Que Deus maravilhoso, mano. A boa notícia que eu tenho é essa: Deus está dizendo que hoje Ele vai endireitar coisas tortas na tua vida. Hoje, pastor, tem tão pouca gente. Não, querido, Deus está falando individualmente assim, ó, em cada ouvido, em cada coração. Às vezes no meio da multidão Deus fala com um ouvidozinho.
É com você que Deus está falando. O verso 7 ele vai dizer para nós assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olhando para esse texto, irmão, eu quero fazer um paralelo com Gênesis 2:15, 15 ao 17, bota aí por favor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, olha a ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não comerá, porque o dia em que dela comeres, você morrerá. Certamente, Deus garantiu, certamente morrerá. Quantos creem que Deus é onisciente, irmãos, onipotente, onipresente? Você crê? Amém. Amado, foi a primeira vez que Deus disse não para o homem, nesse sentido. A primeira vez que o Senhor disse não para ele. E esse não que o Senhor deu para Adão, Deus estava demarcando com a árvore que a confiança em Deus não podia ser questionada. Ele estava dizendo: a confiança em mim não pode ser discutida. Eu vou te dar tudo isso aqui, mas essa árvore você não pode comer. Não pode, você é proibido comer dessa árvore. Então Deus disse não para o homem, dizendo que ele não poderia comer daquela árvore. Deus poderia ter tirado a árvore dali, irmãos. Deus poderia ter colocado espinhos na árvore, mas Deus não fez isso. Deus deu a liberdade ao homem: você me segue por liberdade, você é livre para me seguir, ou você é livre para dizer não a mim mesmo. Você é livre para, quando eu bater na porta, você abrir, e você é livre para não abrir a porta. Ele não arromba a porta. O nosso Deus é Deus educado, Ele é poderoso, irmãos. Então Deus poderia ter tirado até aquela árvore do lugar, Deus poderia ter feito tantas coisas, mas Ele deixou a árvore ali. Deus estava requerendo de Adão, queridos, total confiança na sua palavra. Deus estava requerendo dele: Adão, você confie única e somente na minha palavra. É o que eu digo para você, Adão, é a minha palavra. Deus poderia ter colocado até uma vala ali, querido, para que Adão não chegasse naquela árvore, mas deu ao homem essa liberdade de escolha. E aí no capítulo 3, do verso 1 ao 4, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: olha o diálogo, irmão. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos, das árvores, não era uma, tinha muito mais árvore para comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrer. Olha o outro não, é um não ao contrário do não que Deus falou. É certo que você não morrerá. Mas como é que a mulher sabia disso, irmão? Como é que ela sabia disso da árvore? Certamente, após haver formado a mulher, Adão, ele conversou com ela. Certamente ele deve ter falado para ela, e ela toma conhecimento de que ela não poderia comer daquele fruto da árvore. Certamente foi dito isso para ela. E quando a serpente entra em cena, ela desfaz toda a palavra dita por Deus. Ela desfez da palavra. Qual foi a primeira estratégia do diabo para com o ser humano, irmãos? Quebrar a confiança na palavra de Deus. Essa foi a estratégia. Ele quebrou toda a confiança da palavra de Deus. Então nós chegamos à conclusão que o pecado é muito mais que as ações. Aí eu ouso dizer: o pecado, pastor, o pecado é quando eu fumo, o pecado é quando eu bebo, o pecado é quando eu roubo, quando eu ofendo. O pecado, ele vem antes da ação. Você está entendendo isso, irmão?
antes da ação. Pastor, pecado é quando eu adultero. Pecado é quando você olha e cobiça e pensa. Antes da ação, já pecou. Olha como a coisa é séria, irmãos. O adultério não é só quando a pessoa entra no motel para consumar um fato, mas sim desde o momento em que olha, desde o momento em que no pensamento já está sendo gerado o desejo, ali já está pecando. Então o diabo ele lança uma semente da quebra da confiança em Deus. Capítulo 3, versos 5 e 6 diz: porque Deus sabia que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Olha aí, está desfazendo a palavra de Deus. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, o que ela fez? Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Ela não tinha ainda comida, irmãos, mas o pecado já estava no coração, o desejo. Eu imagino que ela deve ter olhado para aquele fruto e é bom, hein? Você está entendendo isso, varão? Sim ou não? É bom, hein? Já pecou, irmão. Mas pastor, eu só... Já pecou. Minha irmã, já pecou, só em pensar. Já cobiçou, já desejou. É por essa razão que muitos estão adulterando no pensamento, irmãos. Amado, nós não podemos quebrar princípios da palavra. Você não pode quebrar princípios. Quando a serpente fala, ela quer quebrar a confiança na palavra de Deus. Cuidado, querido. Cuidado para você não deixar quebrar a confiança em Deus no teu coração. Cuidado com as palavras que você tem ouvido. Cuidado com os teus desejos. Cuidado com os teus olhos. Cuidado com aquilo que você está dando atenção. Os teus ouvidos estão dando atenção. A gente às vezes peca e pensa que estamos fazendo as coisas corretas, no entanto é pecado, esse desejo é um pecado. Pedro agiu conforme a palavra do Senhor, conforme Deus mandou. Pedro agiu porque ele ouviu a palavra, quando o Senhor disse para Pedro: Pedro, vá ao mar, vai lá, tira um peixinho lá do mar, Pedro. Olha que é confiança em Deus. Pedro vai lá e tira um peixinho, da boca do peixinho, Pedro, tira uma estáter e paga o meu imposto teu. Cara, irmão, que coisa louca, irmãos. Irmão, isso é coisa para doido. Imagina você falar isso para um pescador. Imagina você chegar diante de um pescador, irmão, o cara está lá com a varinha lá, você fala: meu irmão, me empresta um anzol rapidinho aí. Por que não? Porque eu vou tirar um peixinho, e da boca desse peixinho eu vou tirar $100. O cara vai te chamar de doido, vai te internar, vai te chamar de maluco. Você é doido, rapaz. Eu fico imaginando isso. Ele pega lá e me presta um anzolzinho aí. Abre a boca, pronto, muito obrigado. Que coisa louca. Mas é o que é a confiança na palavra. Amado, aprenda. Não abra mão da palavra. Se Deus falou, Ele fará. Deus cumprirá do jeitinho que Ele falou. Deus cumpre a sua palavra. Você crê nisso, irmão? Deus cumpre. Dá mais atenção à palavra do Senhor, irmão, sem duvidar no teu coração. Dê mais ouvidos à palavra de Deus. No capítulo 3, versos 7 ao 10, vai dizer assim: abriram-se então os olhos de ambos. Abriram-se os olhos. E agora? O que eu vou fazer com os meus olhos abertos? Os olhos abriram e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o que mais que aconteceu? Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem, a sua mulher, por entre as árvores do jardim, como se alguém pudesse se esconder de Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem. O que o Senhor disse? E lhe perguntou o quê? Aí eu te pergunto: Deus é onisciente? É onipotente?
É onipresente? Eu te pergunto, Deus sabia ou não sabia onde ele estava? Sabe o que Deus estava perguntando a Adão? Adão, aonde está aquele homem que eu criei, a minha imagem, minha semelhança? Onde está aquele homem, Adão? Adão, onde é que está aquele homem que deveria confiar na minha palavra? Onde está Adão? Adão, onde é que está a confiança? Onde é que está o relacionamento daquele homem que eu criei? Onde está aquele homem do relacionamento, Adão? Aquele homem que eu me relacionava com ele na virada do dia. Eu estava tendo em você a confiança, eu coloquei nas suas mãos. Aonde está, Adão? Onde está? Ele respondeu o quê? Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A quebra de confiança em Deus, querido, estabelece 2 sentimentos em nosso coração. Primeiro, a culpa pelo que fez. Senhor, eu fiz e agora eu estou aqui escondido, eu estou com vergonha. Você já cometeu algum pecado, querido, que você tivesse vergonha de vir para a igreja? Nem responda agora, por favor, não responda. Já cometeu algum erro que você chegasse na igreja, meu Deus, o que vão pensar de mim? Meu Deus, eu estou cantando esse louvor, mas eu tenho errado tanto lá fora. O pecado, ele gera isso, irmão. A quebra de confiança em Deus estabelece esse sentimento de culpa. E o segundo sentimento é o medo do agir de Deus. E agora, Senhor? Aí Deus, poderoso como Ele é, Deus amoroso, Ele vai e faz para Adão as vestes. Ele faz vestes para Adão. Pega um cordeirinho lá, mata, pega a pele, o pelo, e vai fazer roupa para Adão. Você entende, querido? Ali estava teofanicamente simbolizado aquele que tira o pecado do mundo. Jesus estava ali, tirando o pecado. Amado, em nome de Jesus, qual foi a sabedoria de Adão e Eva depois do pecado, irmãos? Acabou a sabedoria, ele foi se cobrir de folhas. Ele se cobre de folhas. A sabedoria de Deus era imolar o cordeiro para fazer umas vestes para Adão e Eva. Peça a Deus nessa noite, irmão. Peça ao Senhor, ajude-me, Senhor, a confiar em Ti. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor, a ter mais confiança em Ti. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se agir, é Deus. Se não agir, é Deus. Se morre, Ele é Deus. Se nasce, Ele é Deus. Se você tem, Ele é Deus. Se você não tem, Ele é Deus. Ele é Deus a todo momento. Ele não deixa de ser Deus. Deus está sempre no mesmo lugar, querido, que Ele sempre esteve. Ele nunca saiu do lugar dele. Quem sai somos nós. Nós é quem saímos da presença dele. Deus continua sendo Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Sabe o que o diabo quer, querido? Ele quer quebrar a confiança que nós temos em Deus. Se nós confiarmos somente em Deus, nós teremos mais testemunhos para contar aqui nessa igreja. E nós estamos chegando no fim do ano, é o fim que o pastor, ele dá oportunidade a você de contar um testemunho. Ele sempre no último dia do ano, ele diz, vou dar oportunidade aos irmãos contar um testemunho do que Deus fez. Você quer contar testemunho? Confie mais no Senhor. Aí você terá mais testemunho para contar aqui. Até o fim do ano, você terá mais testemunho, creia nisso. Essa palavra vai para o teu coração, creia nessa palavra. Confie mais no Senhor e você terá mais testemunhos para contar. O que nós estamos vendo pode não ser muito bom, querido, mas confie no Senhor Deus. O que seus olhos veem pode não ser muito agradável, mas confie em Deus, confia no Senhor. Deus poderia ter começado tudo outra vez. Deus poderia ter destruído Adão, ter começado uma nova história, com um novo homem. Deus tinha poder para isso, Deus tem poder para isso, para destruir aquele Adão e fazer um outro Adão, criar um outro Adão.
Deus poderia ter feito, mas Ele resolveu fazer vestes para Adão. Que o Senhor faça vestes de justiça para você, meu irmão. Que o Senhor nessa noite, o Senhor renove a tua vida em nome de Jesus. Que você saia daqui confiante no Senhor. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Declara isso agora, querido. Se Deus fizer, declara isso. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Quero orar por você, querido. Quero orar por você que está passando uma luta, uma adversidade. Por você que muitas vezes a fé ela é minada. Em meio aos problemas, o diabo ele entra para minar a sua fé, para dizer para você que Deus não tem capacidade de te ajudar em meio a essa luta, a essa tribulação. O diabo faz isso, ele sopra nos nossos ouvidos. Diz: está vendo a luta que você está passando? Aonde está o seu Deus? Então, se você tem passado por essa luta, querido, Ele está tentando minar a tua fé. Eu quero orar por você. Se você quiser sair do seu lugar, saia, vem aqui à frente, vamos orar. Pastor, eu preciso disso. Eu preciso disso. Muitas vezes a nossa fé ela é minada por palavras, por gestos. Quantas pessoas, querido, às vezes o diabo manda um mensageiro para dizer para o nosso ouvido: olha, você não vai conseguir, é incapaz. A cura é difícil. Venha no altar dizendo para o Senhor: Senhor, nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Saia do teu lugar e faça isso. Venha dizer no altar: nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível, nada é impossível. Nada é impossível. Há um Senhor que ressuscitou um morto de 4 dias, Senhor. Nada é impossível. Nada é impossível. Há um Deus que tocou na rocha e jorrou água da rocha. Nada é impossível, Senhor. Nada é impossível. Há um Deus que parou o sol, que parou a lua. Nada é impossível. Não é impossível para o Deus que tem poder de parar o sol, de parar a lua. Não é impossível. Não é impossível. Então ore, vamos, coloca a mão no teu coração, apenas com um ponto de contato. Eu quero orar por você. Pai, eis os teus filhos, Pai. Eis os teus filhos aqui no altar. Ó Deus, eu não sei, Senhor, qual é a luta, quais são as tribulações, Pai, que tem passado, e quais são as palavras que tem ouvido, Pai, que tem muitas vezes enfraquecido a fé, ó Deus. Mas em nome de Jesus, eu lhe peço nessa noite: fortalece teus servos, Pai. Fortalece os teus filhos, Deus. Ó Espírito Santo, não deixe, Senhor, que o diabo venha minar, Senhor, a fé, colocando no coração, Senhor, o negativismo, dizendo que Deus não pode resolver, que Deus não pode fazer. Ó Deus, tira isso do coração, tira esse sentimento maligno desses corações, Pai. Tira esse sentimento em nome de Jesus e conceda vitória aos teus filhos, Deus. E mesmo que não haja, ó Deus, do jeito que eles querem, mesmo que não seja da forma que eles desejam, mas que eles não venham jamais perder a fé no Deus do milagre, no Deus do impossível, porque Tu sabes, ó Deus, o que é melhor para cada um deles aqui. Só o Senhor sabe. Tu é Deus que sonda coração. Abençoa-os em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minhas irmãs. Que Deus te dê vitória em nome de Jesus. Creia no Deus da bênção, em nome de Jesus. Louve o Senhor. Eu adoro pelo que Ele faz.
Eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado, meu Deus.